Bom, pessoal, dando andamento, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à segunda live do Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmaconomia. Começamos exatamente às 19 horas do horário de Brasília. Meu nome é Victoria Libório, sou jornalista e assessora de comunicação para o INAF. Estamos transmitindo ao vivo para todo o Brasil e pelo Zoom e conectados pelo Facebook. Para aqueles que não possam participar por agora, não se preocupem que essa live estará disponível nos nossos canais de comunicação. Nós a deixaremos na íntegra lá pelo nosso canal do YouTube. A gente irá divulgar com antecedência. Enfim, diversas tecnologias estão sendo utilizadas mundo afora para combater a pandemia do Covid-19. Algumas delas são novas e restritas a determinados países, mas estão em fase acelerada de testes. No mundo, são mais de 650 estudos cadastrados, entre eles 120 que são apenas para desenvolvimento de vacinas. Por aqui nós temos cloroquina, hidroxicloroquina, nitazoxanida, que chegou também nessa semana, que tem tomado o noticiário nacional como ferramenta da virada ao combate do novo coronavírus. Recebemos hoje para discutir potenciais tecnologias para tratamento do Covid-19 o Dr. Gúbio Soares, virologista e pesquisador do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia, doutora Raquel Rieira, professora de Medicina baseada em evidências da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e coordenadora do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Hospital Sírio-Libanês. Também participam de nossa live o Dr. Valderílio Feijó, professor e pesquisador de reumatologia do setor de Ciências de Saúde da Universidade Federal do Paraná, e André Balalai, pesquisador em políticas públicas e economia da saúde, diretor na IQVIA em Nova York. Esta conversa contará com a moderação do professor Lindenberg Assunção Costa, professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia e fundador do INAF. Agradeço a presença e participação de todos. Neste momento, agora, passo a palavra para o professor Lindenberg, que dará abertura ao nosso webinário. Professor? Seu áudio, professor. Perfeito. Perdão, bem-vindos a todos vocês. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a nossos convidados, a doutor Gúbio, a doutor Valderílio, a doutora Raquel e a meu amigo André Balalai. Todos são meus amigos, mas esse está falando diretamente dos Estados Unidos. Bem, essa live de hoje ela é bem atual e ela traz o que tem de mais recente na literatura e nas evidências científicas a respeito do tratamento para Covid-19, né? As promessas, os potenciais tratamentos que a gente tem no mundo, e aqui a gente tem algumas perspectivas diferentes que eu acho importante colocar, né? Temos dois médicos, temos um virologista que vai trazer as características desse vírus, que é muito importante a gente entender a manifestação dessa doença, mas, sobretudo, conhecer o maior inimigo, eu acredito, da humanidade atualmente, que é o vírus da Covid-19. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que nos assiste agora no Facebook e agradecer também àqueles que entraram aqui nessa live diretamente pelo software do Zoom. E aí eu gostaria de iniciar a apresentação de cada um dos nossos convidados e eu passo novamente a palavra para minha amiga, nossa jornalista Vitória, para que faça a apresentação formal de cada um. Então, muito obrigado a todos e já já a gente volta. Bem, eu só queria destacar aqui, enquanto ela encontra o card, primeiro apresentar, a gente vai fazer uma fala hoje diferente da semana passada, a gente tardou muito a live da semana passada, foram mais ou menos 2 horas e a gente pretende terminar essa entre 1 hora e 1h15. Então, cada palestrante ele vai falar 10 minutos e vamos iniciar pelo virologista Dr. Gúbio Soares, que ele é farmacêutico, é professor de microbiologia e é chefe do laboratório aqui do ICS, que é o Instituto de Ciências aqui da Universidade Federal da Bahia, e foi um dos primeiros a descobrir o Zika vírus no Brasil. Então, eu passo primeiramente a palavra e, a posteriori, a gente vai apresentando cada um nas suas respectivas falas. Ok, Vitória? Para a gente não perder tempo. Perfeito. Gúbio, você com a palavra. Bom, primeiro agradecer o convite, né, do INEF,
e a todos que estão nos ouvindo, né, nessa discussão. Eu sou virologista, tenho um laboratório de virologia, trabalho com cultura de célula, isolamento de vírus, e foi assim, em 2015, que nós descobrimos, pela primeira vez aqui no Brasil, o vírus da Zika. Bom, com esse vírus, o coronavírus não é um vírus novo, né? Esse é novo, mas a família dos vírus, coronaviridae, está presente há muito tempo. Esse vírus, existem muitas teorias de conspiração, mas esse vírus, para dar uma ideia à população que está nos assistindo, esse vírus tem uma característica que ele tem um material genético, RNA, e esse material genético é muito grande. Esse RNA, ele é um RNA positivo, de cadeia positiva. Quando ele vai se multiplicar dentro da célula, isso leva a várias alterações que pode ser chamada de recombinações que pode ocorrer. Então, para que a população que está nos assistindo, é um vírus que precisa se multiplicar rapidamente dentro da célula nos primeiros passos iniciais do citoplasma. E ele age assim. O que temos que entender para qualquer tentativa de controlar é o seguinte. Saiu um estudo hoje, basicamente, da Inglaterra, da Universidade de Cambridge, mostrando que os pesquisadores já demonstram que o centro do vírus não é nessa cidade de Wuhan, na China, é ao sul da China, ao sul dessa cidade, em uma província que tem um nome parecido, começa com Y, Wuhan. Eles encontraram em fezes de morcegos esse vírus com 96% de características. Como é que faz isso? É você pegar o vírus, fazer a extração do material genético desse vírus, sequenciar e comparar essas sequências com as sequências já encontradas do Covid-19 em várias partes do mundo. E eles fizeram isso, esse da Universidade de Cambridge, esse pesquisador, e ele mostra realmente que o vírus, eu também acredito nisso, e aí eu aceito essa teoria, que o vírus não surgiu aí. Esse vírus surgiu há tempos atrás. Ele diz que há um intervalo entre setembro e dezembro que esse vírus começou já a circular nessa cidade em setembro. Mas nós sabemos, os virologistas, que para esse vírus sair do morcego e passar pelo animal suspeito, que é o pangolim, é o mais provável, isso leva tempo. O que as pessoas têm que entender é que os vírus precisam de um processo de adaptação em células diferentes. Ele não pode sair do morcego diretamente, evoluir assim do nada, como se fosse um milagre, e passar para o outro animal, e do animal passar para o homem. Isso leva tempo, pode levar meses e anos. Esse vírus, ele está em um processo de adaptação na população do ser humano. Ele age dessa maneira tão agressivamente, ele é bastante infeccioso, porque ele está em um processo de adaptação ainda em células humanas, porque ele resolveu, como a inteligência ao vírus, ele resolveu se expandir na população, e para isso ele precisa do contato físico. Então, esse vírus, ele vai continuar evoluindo, vai sofrer mutações e vai ter características distintas de regiões geográficas do mundo e no nosso país. Esse vírus, ele é um vírus RNA. Como todo vírus RNA, sofre mutações, porque sua enzima, uma RNase polimerase, dependente do próprio RNA, ela copia o material genético na hora da multiplicação no citoplasma e aí comete erros, e esses erros não são corrigidos. Fora isso, para nós termos uma ideia, já se tentou no passado 2 vacinas para testar em animais, uma foi em gatos e outra foi em aves. Foi um desastre total, porque era uma vacina inativada, e foi testada nos animais, uma delas, e desafiada com o vírus selvagem, né, o vírus original, sem ser inativado. Houve uma recombinação do vírus vacinal com o vírus sem ser tratado e matou todos os animais. Então, eles viram que esse vírus é muito perigoso quando você tenta fazer uma vacina em um processo de recombinação. Para se entender o tratamento, vá controlando aí, Lindeberg, para se entender esse vírus e fazer um tratamento,
conhecer a multiplicação dele dentro da célula. Você não pode ficar dizendo que ele tem um receptor lá no morcego, um receptor no animal, e na célula do pulmão você pode ter esse receptor, mas o vírus não vai usar somente esse receptor, porque a quantidade de vírus, saiu um trabalho na Science, com fotografias e tudo, de microscópios eletrônicos, mostrando a quantidade de vírus que invade a célula. Ele não vai procurar um receptor específico, ele vai encostar na célula e entrar por endocitose, porque é isso que a célula vai permitir que faça. Então, o ataque desse vírus é massivo. Por quê? Porque ele quer sobreviver e quer se multiplicar. As medicações hoje, que eu vou entrar só um pouquinho nisso para liberar, as medicações hoje são tentativas. Você dizer que a cloroquina vai matar o vírus está totalmente enganado, porque a cloroquina age em uma parte da célula e o vírus está usando o citoplasma, o vírus vai usar complexo de Golgi, o vírus vai usar ribossomos para poder produzir proteínas para se formar. O que tem que entender aqui? O que é que o vírus faz? Ele entra na célula, totalmente não, ele libera o material genético dele no citoplasma e aí vai se multiplicando usando a maquinária celular. O que nós temos que pensar e agir é uma medicação que iniba a RNA polimerase dependente. Ele forma, que se chama nested, pequenos RNAzinhos assim, pequenininho, que formam um conglomerado. Isso aí vai gerar proteínas. Essas proteínas vão formar aquelas espículas, que é uma das características deles. Então, a gente tem que pensar como controlar o vírus dentro da célula. Eu não sou médico, sabe melhor do que a cloroquina para ser administrada, você vai tateando em cada paciente que dose vai ser efetiva naquele paciente. A cloroquina tem doenças sérias. Por exemplo, o HIV, que é um vírus RNA. Quantas tentativas de vacina já se fez? Deu tudo errado. Por quê? Porque o vírus RNA, ele sofre mutações. As medicações pressionam o vírus a fazer mutações no seu material genético. Quando surgiu o AZT, um ano depois, tinha a primeira mutação do AZT no vírus. Os pacientes que eram tratados, o AZT já não respondiam tão bem, porque o vírus sofreu uma mutação, né? Existe a pressão imunológica da população. Então, existem fatores virais, né, que o vírus precisa ser controlado. O médico pode dar anti-inflamatórios, os pneumologistas sabem como controlar o processo inflamatório de gripes, né? Existem outros vírus de gripe circulando no Brasil que mataram muito mais gente o ano passado, como H1N1, matou 900 pessoas, né? O problema desse vírus é que ele causa uma infecção massiva nas pessoas. Então, interna muita gente ao mesmo tempo. A melhor saída é o tratamento, porque eu posso carregar o vírus e não ter os sintomas característicos, e contamino 2, 3 pessoas, e numa escala matemática, isso gera o que está acontecendo em muitos estados brasileiros. Então, um alerta assim, só para a população. O vírus precisa da nossa célula. E aonde é que ele mais gosta? Aparelho respiratório, célula do pulmão. Ele vai preferir isso aí, porque é mais fácil para ele. Só para terminar, quando eu quero isolar qualquer vírus no laboratório, eu ofereço ao vírus 20 células diferentes para tentar isolar o vírus, para ver qual é que ele mais gosta, ele se adapta. Mesmo assim, a gente faz um processo de passagem, a gente chama passagem, botar o vírus naquela mesma célula 10, 20, 100 vezes, até a gente conseguir fazer com que ele goste daquela célula, vamos assim dizer, para poder penetrar. E esse vírus, durante o tempo que ele levou evoluindo, do morcego, a gente não sabe se isso foi em 2 anos, 3 anos. Agora, uma coisa é certa, ele está sofrendo mutações e ele faz mutações atuais. Em um mês, ele vai ter novas características no seu material genético. Saiu um trabalho ontem, eu vou resumir, assim, saiu um trabalho da Índia ontem, muito bom. Os indianos usando computadores e o que já foi sequenciado, e mostraram que já existem alterações que repercutem nos aminoácidos que vão formar aquelas espículas. Isso já é um problema que já vai se agravando, porque você está dando algo, anticorpos, os plasma, que vai contra aquelas espículas. Se sofre alterações naquelas espículas, naqueles aminoácidos,
os anticorpos não vão reconhecer. Então, as tentativas têm que ser racionais. Conhecer o vírus, multiplicação do vírus, ter virologistas na mesa, aqui no Brasil tem muitos virologistas muito bons, para discutir o mecanismo de replicação e como ele faz dentro da célula. Agora, todo mundo resolveu aplicar, na opinião pessoal, cloroquina. Mas a cloroquina vai fazer o quê? Atuar sobre a célula em determinados pontos, na mitocôndria, não sei aonde, mas não vai matar o vírus está pouco se ligando para a cloroquina. Ele vai buscar a célula, e se ele não achar, ele faz como o vírus HIV, infecta até a célula do cérebro, tá bom? Acho que é com isso já concluí. Muito obrigado, professor Gubbio. A gente vai dar continuidade e eu quero fazer só um comentário assim, que é por isso que muitos dos tratamentos com a virose que tem aí, eles funcionam muito bem in vitro, mas quando vai se manifestar, quando você começa os ensaios clínicos, ele não tem uma resposta tão adequada, né? Então eu vou deixar essa pergunta aí no ar para que a gente possa discutir no final. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Dr. Valderílio. Por favor, Vitória, apresente o Dr. Valderílio. Boa noite, doutor. Doutor Valderílio. Boa noite. Estão me escutando bem? Perfeitamente, professor. Está ótimo. Professor de reumatologia e chefe da unidade de espondilartrite do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Proprietário e pesquisador principal da EduMed, Pesquisa, Educação e Saúde, e da EduMed Biotech desde 2009. Atua em ensaios clínicos, avanços regulatórios em terapias biológicas, novas estratégias de tratamento para doenças autoimunes, biológicos e biosimilares e pesquisa translacional em SPA. Ok. Bom, boa noite a todos. A primeira pergunta que eu já vou respondendo é o que faz um reumatologista no meio de virologistas, de clínicos. Como vocês sabem, a nossa especialidade ela foi envolvida dentro da Covid-19, né, dessa pandemia, exatamente por causa de duas moléculas que inicialmente foram utilizadas para o tratamento de pacientes em estado grave, pacientes com manifestações pulmonares, com a tormenta de citocinas, né, como é o caso da cloroquina, que foi utilizada na China e na Itália, e também tocilizumab, que é um anticorpo monoclonal anti-L6, que é muito utilizado na nossa especialidade. E passou a ser, claro, também um objeto de envolvimento dos reumatologistas, já que nós atendemos pacientes que têm enfermidades autoimunes, que em tese estão imunossuprimidos, porque utilizam medicações imunossupressoras, tanto medicações convencionais, pequenas moléculas, como moléculas biológicas, né? Para saber se essa população seria também uma população de risco dentro dessa pandemia. Então, essa é uma justificativa por estar aqui. Mas eu estou aqui principalmente porque sou pesquisador clínico, trabalho com ensaios clínicos há mais ou menos 15 anos, e especialmente ensaios clínicos com moléculas destinadas a manifestações, ao tratamento de manifestações articulares e também sistêmicas de doenças autoimunes, né? Especialmente as nossas doenças reumáticas. Inicialmente, eu gostaria de dizer que eu acompanhei também, como clínico, né, na época um clínico bastante jovem, a explosão do HIV, né, e o que aconteceu naquele início? Nós não tínhamos ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, para tratar o HIV. Os primeiros estudos foram estudos não controlados. A própria zidovudina, o AZT, foi um estudo não controlado, né, como não existia um tratamento padrão, né, simplesmente você dá a droga e vê o que acontece, se o paciente melhora ou não melhora. Nós estamos diante de um vírus, como falou o Dr. Gubbio, né, e falou muito bem, vários genótipos, já começam a se apresentar genótipos desse vírus em diferentes regiões do globo. Nos Estados Unidos parece ter um genótipo um pouco diferente, na Europa também, que tenha migrado talvez do sudoeste da Ásia, aqui no Brasil muito parecido com aquele encontrado na província de Wuhan. Então, nós estamos diante de uma possibilidade de que esse vírus, por diferenças genotípicas, também apresente diferenças fenotípicas. Eu gostaria de comentar que, claro, a gente tem acompanhado, são diversos ensaios, eu sei que André vai comentar isso com propriedade também, a gente tem acompanhado, né? Nós, primeiro, não vamos falar de teoria conspiratória aqui, também não vamos falar de questões que extrapolam o âmbito da ciência, porque a gente percebe que numa pandemia as pessoas esperam respostas rápidas
e todos nós esperamos respostas rápidas, né? Mas temos que lembrar que muitas doenças ficaram na humanidade 3, 4 mil anos até a gente ter a solução delas, né? Claro que isso vem acontecendo muito mais rapidamente, solução nessas enfermidades, né? Como aconteceu com o ebola, como aconteceu com outros vírus mais recentes, né? Com a própria poliomielite, aí que a gente tem já vacinas, H1N1 também, que nós já temos vacina, e que também foram pandemias, né? A gente espera que esse processo possa, que as vacinas, né, possam ser talvez a grande solução para essa pandemia. Enquanto isso, nós vamos assistindo as diversas moléculas em estudos e ensaios clínicos. A primeira coisa que eu gostaria de comentar é sobre essas duas moléculas que nós estamos acompanhando. A gente tem uma experiência muito grande na reumatologia com os antimaláricos, assim como a infectologia. A cloroquina e a hidroxicloroquina, principalmente, são usadas desde a década de 70 para tratar doentes lúpicos e também pacientes com artrite reumatoide. Nós temos uma larga experiência, eu prescrevo há 30 anos hidroxicloroquina. Essas drogas, não os nossos pacientes, que são pacientes, via de regra, mais jovens, no caso de lúpus, são drogas que têm uma segurança já estabelecida. É claro que elas podem ter efeitos adversos graves, né? Nós temos alguns casos, não são muitos, mas casos de pacientes nos quais houve possibilidade de desenvolvimento de arritmia, outras alterações cardiovasculares com a cloroquina. Talvez um dos efeitos adversos mais importantes que tenhamos visto seja a retinite, chamada olho de búfalo, bullseye, que também é rara, não é comum da gente encontrar essa retinite. Ela não é dose dependente, ela pode acontecer inclusive com pacientes que utilizam inicialmente com pouco tempo de uso da hidroxicloroquina. E por isso nós temos um cuidado especial junto aos oftalmologistas ao prescrever a hidroxicloroquina. Mas acontece que a questão que se interpõe é essa hidroxicloroquina, além dessa eficácia já comprovada, especialmente nas manifestações cutâneas e articulares de pacientes com lúpus e da artrite reumatoide, se ela poderia ser, evidentemente, eficaz e efetiva na Covid-19. Diversos estudos estão em andamento. Até agora a gente sabe que, do ponto de vista científico, a gente não tem uma resposta para isso. É muito cedo para recomendar a hidroxicloroquina em qualquer nível, em qualquer estágio da enfermidade. Porém, nós estamos acompanhando, acredito que a gente vai ter talvez algumas respostas em breve, e eu deixo também para esse comentário. Tenho aqui os dados de vários estudos, né, de alguns centros de evidência que avaliaram a hidroxicloroquina, mas a gente tem acompanhado que muitos colegas muito experientes têm uma tendência de utilizar, e essa é uma decisão médica de utilizar, né? Isso é um dos primeiros, talvez uma das primeiras dicas que eu dou aqui. Isso não é uma decisão que deve ser feita a nível epidemiológico de saúde pública. A decisão de usar ou não hidroxicloroquina nesse momento onde faltam grandes evidências mais robustas, fica uma decisão a critério médico, até que surjam essas evidências melhores, né, do tratamento. Em relação ao tocilizumab, nós sabemos que eles têm sido utilizados em pacientes mais graves, que estão naquela tempestade de citocinas. É uma anti-interleucina 6, o tocilizumab e também o sarilumab, que são dois anti-interleucina 6, têm sido testados, tem 2 trials em andamento, né? O sarilumab tem um trial grande em andamento, 300 e poucos pacientes, mas a gente sabe que alguns pacientes, houve relatos, né? Há relatos de pacientes que estavam já em um processo de acompanhamento em terapia intensiva, com PCR bastante elevado, com estado geral bastante comprometido e que tiveram alguma resposta com o tocilizumab. Mas essa evidência também não é robusta, nenhuma publicação de nenhum desses ensaios até o momento, para que a gente possa tomar como uma conduta geral nos serviços, especialmente nos serviços de terapia intensiva, que tratam doentes mais graves com Covid-19. Uma outra droga da nossa especialidade que também tem sido ventilada, e eu li recentemente, é a colchicina. A colchicina é um antimetabólito, um antimetabólito utilizado especialmente em pacientes com gota, mas ela é usada em outras, na dermatologia, muito usada aí nas dermatites autoimunes, dermatite bolhosa. A colchicina, basicamente, ela, na nossa especialidade, só é usada na gota como um anti-inflamatório, né?
ela não parece ter algum efeito na replicação viral, mas, porém, nenhuma comprovação de que essa droga também seja eficaz para o tratamento da Covid-19. A gente tem acompanhado recentemente também alguns relatos, né, de casos, não no Brasil, mas fora do Brasil, de tratamento com a colchicina. O grande problema que limita a colchicina são os seus efeitos adversos, gastrointestinais. A colchicina é uma droga que, até na gota, ela tem sido substituída no tratamento da crise aguda por anti-inflamatórios e por corticoides, porque dá muita diarreia, dor abdominal, né, mesmo em doses mais baixas, né, exceto nas doses de prevenção, que são doses entre 0,5 e 1 miligrama. Mas no tratamento, as doses propostas, pelo que eu li, são bem mais altas, então o risco de efeitos adversos é muito grande. Olhando como investigador, eu acho que a gente passa por um momento bastante delicado. É muito difícil como investigador, nós temos um posicionamento claro em relação à terapêutica. Acredito que nós vamos levar algumas semanas, talvez alguns meses, para nós termos algum conhecimento sobre drogas que realmente são eficazes, né? E vamos ter que, o que eu antevejo para o futuro próximo, e nós podemos discutir isso, é drogas que vão ser eficazes em determinados contextos clínicos da doença e não em outros contextos clínicos, né? Em fases mais iniciais da doença, em fases de menor gravidade ou em fenótipos de menor gravidade de pacientes, ou em determinados grupos de pacientes, a gente vai ter uma contraindicação formal em muitas dessas drogas. Por exemplo, em pacientes cardiopatas, uma contraindicação formal do uso da hidroxicloroquina. E esse ambiente ele vai ficar realmente bastante diversificado, vai ser um ambiente bastante complexo, um ambiente de tratamento, mas eu acredito sim que nós vamos ter alguma resposta em breve, pelo menos com algumas dessas moléculas, dessas dezenas de moléculas, especialmente os antirretrovirais que estão em estudos clínicos. Eu fico à disposição para conversar com vocês, uma discussão final, mais uma discussão clínica a respeito do tratamento. E só como último detalhe, é dizer que os nossos pacientes com enfermidades autoimunes, incrivelmente, não estão em maior risco de desenvolver Covid do que a população geral, e ao desenvolver a doença, várias evidências, especialmente aí evidências que surgiram nos Estados Unidos, em Nova York. Eu li recentemente uma pesquisa do Hospital Presbiteriano, em Nova York, mostrando que até aquele momento da publicação, que foi agora no início de abril, nenhum paciente com doença autoimune havia sido internado lá usando droga imunossupressora, e também experiências de pacientes na China, que também uma possibilidade pequena, tiveram poucos casos de pacientes com autoimune e quase nenhum caso de pacientes com doenças autoimunes com formas graves da enfermidade. Parece até isso é uma boa notícia, né? A gente tem orientado especialmente pacientes que têm doença pulmonar, que são os pacientes com fibrose intersticial, pacientes esclerodérmicos especialmente, que permaneçam realmente em isolamento social, não distanciamento, mas isolamento, exatamente por causa dessa comorbidade que é a doença pulmonar. Então, também mais um outro alerta que a gente tem feito para os nossos pacientes. Ok, Valderílio, muito obrigado pelas informações. Eu acho que foi bastante esclarecedor o que você trouxe aí da hidroxicloroquina, da cloroquina, né, e dos outros agentes que são indicados inicialmente para essa doença. Quem está nos assistindo agora no Facebook, a gente já passou de 220 pessoas assistindo, mais ou menos umas 135 no Zoom, e agora, nesse momento, 76 pessoas no Facebook. Estamos ao vivo e quem chegou agora nas redes sociais, a gente teve a fala do Dr. Gúbio Soares, ele é virologista da Universidade Federal da Bahia, e acabamos de ter a fala de Dr. Valderílio da Universidade Federal do Paraná. Eu passo a palavra agora para a nossa jornalista apresentar a nossa próxima convidada, que é a doutora Raquel Chiera. Se eu falar errado, pronunciar seu nome errado, por favor, me corrija. E agradecer a sua presença. Acredito que a segunda parte agora da nossa live vai se ater aos estudos que estão sendo desenvolvidos no mundo e as evidências que tem sobre os medicamentos, os tratamentos para a Covid-19. Então, por favor, Vitória, apresente nossa convidada.
Boa noite novamente a todos e todas. Vou apresentar agora a doutora Raquel Rieira, da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Ela é professora de Medicina Baseada em Evidências, coordenadora do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Hospital Sírio-Libanês, coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Saúde Baseada em Evidência e Avaliação Tecnológica em Saúde, tem experiência na área de medicina, com ênfase em reumatologia, epidemiologia clínica, saúde baseada em evidência, avaliação de tecnologias em saúde, revisão sistemática e meta-análise e meta-research. Bom, doutora Raquel, fique com a palavra. Bom, me ouvem bem? Um pouquinho mais alto, fale um pouquinho mais alto, doutora. Vou falar um pouquinho mais alto. Bom, primeiro eu quero agradecer muito o Lindenberg pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e conhecer pessoas que eu não conhecia ainda, mas que são estudiosos da área de pesquisa, tá? Então, obrigado pelo convite. E eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre uma revisão sistemática que o nosso grupo de pesquisa fez sobre os efeitos da hidroxicloroquina e da cloroquina para a Covid-19. Então, assim, essa revisão sistemática foi feita por um grupo de pesquisadores do Hospital Sírio-Libanês, em parceria com a disciplina de Economia e Gestão em Saúde da Unifesp, e ela está disponível no site da Oxford Brasil EBM Alliance, que gentilmente cedeu a hospedagem para a nossa revisão. E junto com essas revisões, acho que vocês podem encontrar também, quem tiver interesse, outras revisões que a gente tem feito, também todas sobre Covid-19, sobre promessas, né, terapêuticas em Covid-19. Bom, essa revisão sistemática foi inicialmente uma revisão sistemática rápida. Então, aqui um parênteses, uma revisão sistemática rápida, apesar do nome sugerir algo que é feito de uma forma talvez com menos qualidade, isso não é verdade. A revisão sistemática rápida ela é exatamente igual a uma revisão sistemática convencional, a única diferença é a velocidade de desenvolvimento. Então, essa revisão sistemática geralmente é feita em um tempo bem menor. Essa revisão sistemática a gente acabou fazendo em 10 dias, 7 dias, e ela está sendo atualizada semanalmente. Então, hoje, a gente está acabando a última versão da semana, amanhã provavelmente já vai estar disponível para vocês, tá bom? Então, essa revisão sistemática, ela tentou incluir todos os ensaios clínicos, né? Então, os estudos clínicos comparativos, que avaliaram os efeitos da cloroquina ou da hidroxicloroquina quando comparado com placebo ou com tratamento convencional ou com qualquer outro comparador ativo, tá bom? Essa revisão sistemática, ela avaliou a qualidade desses estudos também. E durante o desenvolvimento da revisão, nós conseguimos identificar nas várias bases de dados pesquisadas 4 estudos clínicos randomizados, 3 randomizados e um não randomizado, que avaliaram os efeitos da cloroquina. Isso a revisão que vai acabar de sair, acabou de sair agora mesmo, que eu vou publicar amanhã. O que esses estudos mostraram para a gente? Que apesar da nossa tentativa, né, de tentar identificar na cloroquina um agente que possa realmente ajudar no tratamento da doença, os resultados não mostraram que ela pode ter uma ação com benefícios clínicos, certo? Que benefícios clínicos? Esses estudos avaliaram, por exemplo, tempo de internação hospitalar, eles avaliaram, por exemplo, tempo para melhora dos sintomas, avaliaram negativação da carga viral pelo PCR, certo? E a gente não encontrou evidências de que ela tenha essa ação em estudos clínicos, tá? É importante a gente lembrar que, mesmo com essa busca muito grande que foi feita, a gente buscou em pelo menos 5, 6 grandes bases de dados, mais na literatura cinzenta, mais busca manual, mais busca em bases de registros de ensaios clínicos da OMS e também do Clinical Trials, e bases de estudos ainda não publicados, que eles disponibilizam o pré-print. Essas bases também foram buscadas. Mesmo com essa busca, a gente só identificou hoje 4 estudos com grupo comparador com dados publicados. Por que eu estou batendo na tecla do grupo comparador? Porque o mínimo que a gente espera quando a gente vai avaliar a eficácia de uma intervenção é que ela seja comparada com ou placebo, ou o melhor tratamento disponível, ou com a própria história natural da doença. Isso é fundamental, porque às vezes um medicamento ou uma promessa terapêutica, ela pode ter exatamente o mesmo efeito da história natural da doença.
ainda pode estar associada com alguns eventos adversos. Então, o grupo comparador é fundamental. Por conta disso, a gente não considerou estudos sem o grupo comparador, certo? Desses estudos incluídos, dos 4 estudos incluídos, é importante a gente lembrar que só 3 eram randomizados. Então, a falta de randomização é um tipo de viés entre os inúmeros viés existentes que realmente afasta o resultado da verdade. Então, o estudo não randomizado também, ele não deixa... Qual é o problema da falta de randomização? Você não tem uma segurança de que os grupos comparados são parecidos. Quando você randomiza, você deixa os grupos parecidos em relação a variáveis que você conhece, como, por exemplo, idade, sexo, ou qualquer outra variável que possa impactar o resultado, mas também você deixa igual em relação a variáveis desconhecidas, como, por exemplo, alguma mutação genética que tenha melhor ou pior prognóstico para aquela doença. Então, a randomização é essencial. Desses estudos, 3 eram randomizados, 1 não era randomizado, que é o famoso estudo do Galtré, certo? Mesmo os estudos randomizados, eles tiveram algumas limitações importantes. E a principal delas é a falta de mascaramento. Então, a falta de cegamento de participantes, equipe e avaliador de desfecho também é um viés que deve ser evitado ao máximo quando você quer avaliar o efeito de uma intervenção. Porque a falta de mascaramento, ela pode causar desvios em relação à condução do estudo, desvios em relação à aplicação ou adesão ao tratamento e desvios em relação à avaliação dos desfechos. Então, a presença de um placebo nos 3 estudos seria fundamental. Os 3 estudos compararam a hidroxicloroquina com o tratamento padrão de suporte, certo? O ideal seria que esses estudos realmente tivessem um grupo placebo para permitir esse mascaramento, tá bom? Isso tudo, gente, faz com que a certeza que a gente tenha na evidência hoje em relação à cloroquina seja extremamente baixa. Ela é tão baixa que eu não posso afirmar para vocês absolutamente nada a favor e nem contra a hidroxicloroquina, certo? E é importante a gente falar também que quando a gente fala de estudos clínicos num contexto de pandemia, num contexto de urgência, é perfeitamente compreensível que as decisões, né, de quem está na ponta, dos profissionais, eu trabalhei muito tempo num pronto atendimento do Hospital São Paulo, com alto volume de pacientes, e a gente sabe que quem está na linha de frente, tomando conta de um paciente grave na UTI, com síndrome respiratória, mesmo quando a gente, às vezes, não tem uma evidência robusta, as decisões precisam ser tomadas, né? Então, a gente entende que em algumas situações o uso da cloroquina é até compreensível e pode ser discutido dentro de um contexto de pandemia. O que a gente tem que tomar cuidado é que esse uso hoje não está embasado em mínimas evidências científicas. Ele pode estar embasado em outras coisas, a necessidade de uso, pode estar embasado no contexto de urgência, mas ele não está embasado na ciência, tá? Então, é isso que eu gostaria de deixar claro. Ninguém aqui é contra o uso compassivo, o uso em situação de emergência, não é isso. A gente se preocupa em que as pessoas saibam que estão usando sem que haja um estudo que comprove essa evidência, tá? E dentro desse contexto ainda, gostaria de salientar que muitas pessoas têm advogado que, num contexto de urgência e de pandemia, a espera ou a realização do ensaio clínico randomizado não é possível. E aí eu gostaria de contestar mais uma vez e dizer que o tempo que você demoraria para fazer um bom ensaio clínico randomizado, duplo cego, é exatamente o mesmo tempo que você demora para fazer um estudo prospectivo sem grupo controle. Tá? É exatamente o mesmo. Essa justificativa não é válida. E a segunda premissa que as pessoas têm falado é que é antiético fazer um ensaio clínico no qual um dos grupos não tenha a cloroquina. Então, essas pessoas partem da premissa que a cloroquina já é um tratamento efetivo, e a gente sabe que não é. Essa é uma falsa premissa. Então, é ético, hoje ainda é ético fazer um ensaio clínico em COVID com um grupo placebo. Inclusive, talvez seja antiético não fazer, porque como pesquisador e como profissional de saúde, eu entendo que um ensaio clínico que tem o objetivo de fornecer evidências para a tomada de decisão, se ele é mal feito, isso é antiético. Fazer um ensaio clínico
sem qualidade metodológica, você está expondo pacientes a determinada intervenção ou deixando de dar determinada intervenção para ele, para no final das contas não fornecer evidência alguma, nem de benefício, nem de malefício. Certo? Bom, acho que o que eu gostaria de falar é isso para vocês, que hoje, com a nossa revisão sistemática atualizada hoje, a gente não consegue falar se a cloroquina ela é efetiva ou se ela não é efetiva. Tá? É isso que a gente tem hoje. Amanhã, depois de amanhã, não sabemos, porque hoje nós identificamos 94, pelo menos 94 ensaios clínicos com grupo comparador em andamento. Então, esses estudos daqui a pouco vão começar a serem publicados. Então, até que eles sejam publicados, que a gente consiga avaliar os resultados desses estudos, não é possível afirmar com certeza os efeitos da hidroxicloroquina ou da cloroquina para pacientes com Covid-19. Estou à disposição depois para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre esse contexto, tá bom? Muito obrigado, Raquel. Desculpe, meu áudio saiu aqui porque minha rede caiu. Houve um blackout aqui na internet aqui da minha casa, mas a gente está de volta. Eu queria agradecer a você. Foi bastante esclarecedor, né? Porque há vários mitos, de fato, e, evidentemente, o ensaio clínico é o maior balizador das evidências, né? E se você não faz um ensaio clínico de qualidade, não adianta ter uma opinião sem ser balizada nisso. É evidente que eu vou deixar a pergunta aqui depois para Valderílio, que o uso compassivo, ele de fato é um uso que, para muitas drogas que hoje têm evidência, foram devido a essa tentativa e erro, né? Então, por exemplo, as quinolonas para uso em criança, que era um tabu logo quando elas saíram, né? Estou dando um exemplo, citar outros exemplos aqui de antivirais que são importantes, e eu acho que isso, para doente grave, né, e essa liberação do governo que houve, justamente para deixar o médico, né, da ponta mais à vontade, mas me parece, Valderílio, que é uma coisa assim mais de desespero, porque não tem alternativa de tentar salvar a vida do que algo que seria, digamos assim, pautado num racional, né? Muito mais a questão clínica do médico e da expectativa dele ter alguma mudança no sistema imunológico daquele paciente para que ele tente resgatá-lo, né? E, evidentemente, ele não ter problema e não vir a morrer. Bom, eu vou agora passar para o nosso último convidado. André, me ouve bem? André Balalai, eu quero passar para a nossa jornalista fazer as apresentações, apresentar o nosso André. Né? Boa noite André, a todos. Boa noite, André. Está ouvindo direito? Sim, está ouvindo. Perfeito. André Balalai é pesquisador em políticas públicas e economia da saúde e diretor na IQVIA, em Nova York. Lidera projetos com empresas farmacêuticas e biotecnológicas sobre estratégias de acesso ao mercado, assistência médica baseada em valor e entendimento de sistemas de assistência médica em uma perspectiva global. Está constantemente buscando novos bancos de dados e fontes de informações para encontrar maneiras inovadoras de alavancar metodologias de inteligência artificial para apoiar a tomada de decisões em saúde. Fica com você, André. Boa noite. Olá, ok, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu fico honrado aqui. Estou preso quase 8 semanas na quarentena em Nova York, mas está tudo bem por aqui. Só esclarecendo umas coisas, acho que o doutor já falou. Sou diretor aqui na IQVIA, que é uma empresa, uma companhia privada, mas tanto essa live quanto eu fiz um estudo aqui, eu vou mostrar alguns dados, depois provavelmente a gente pode até compartilhar, são dados todos de domínio público, né? Então, esse foi um estudo que a convite do INAF, que é uma organização sem fins lucrativos, e eu estou fazendo como pesquisador independente. Então, qualquer coisa qualquer informação, qualquer dado aqui, são todos de domínio público, não tem nada relacionado especificamente à IQVIA, e também não tem nenhum contrato, nenhum tanto comercial quanto de financeiro entre a IQVIA e o INAF. E todas as minhas declarações aqui são como pesquisador, então não tem nenhuma das minhas declarações aqui vai refletir o posicionamento da empresa da IQVIA, né? Que também tem feito outros estudos, outros
quem tem a curiosidade, no site da Equiva tem bastante coisa, várias iniciativas de ajudar os governos também ao redor do mundo. Então, basicamente, o que eu para promover nossa discussão? Existe muito debate, e acho que é super interessante o que a gente está falando aqui, muito debate sobre o que é ciência, o que não é ciência, e dentro de o que é ciência, o que é ciência confiável e o que não é ciência confiável. Então, acho que principalmente do ambiente atual, acho que existe a sensação de que, como a gente não tem nenhum tratamento e nenhuma perspectiva de vacina, fica aquela sensação de meio que de filme de terror, assim, que vai acabar o mundo, a pandemia. Então, como a gente trabalha está sempre tentando olhar o pipeline, olhar quais drogas estão em desenvolvimento, definitivamente ninguém tem informação privilegiada desses tratamentos, mas a gente aprende com esses 10 anos que eu estou pesquisando a economia da saúde, a TS, você vai aprendendo a olhar mais ou menos o timeline e o que vai acontecer, né? Então, às vezes, eu até falo de maneira mais pessoal de que a gente sempre, como sociedade, a gente sempre achou tratamento e cura para as doenças, e cada vez mais rápido. Então, eu acho que a sensação de não ver o que está acontecendo, e isso mostra, principalmente do lado dos pesquisadores, tanto financiados de maneira pública ou privada, você vê todo mundo com uma cautela de falar, olha, isso aqui é um ensaio clínico, é um fase 2, parece promissor, mas a gente não pode afirmar. Então, se você pega, historicamente, a taxa de moléculas que saem do estágio pré-clínico e vão ser lançadas é super baixa. Assim. Mais ou menos a cada 1.000, 2.000 moléculas que vão para o ensaio clínico em humanos, 1, 2 no máximo vão ser lançadas. Então, a gente fica discutindo, às vezes, muitas vezes, eu vejo pessoas que são muito longe, né, da parte científica, discutindo sobre o resultado de um estudo, que é um estudo de fase 1, ou um estudo pré-clínico. A taxa de aprovação desses estudos é muito baixa, porque tem 1 milhão de fatores que vão fazer diferença. Tem, principalmente na fase, até para quem não especialista na área, então você tem estudos pré-clínicos, que são animais e in vitro, os estudos clínicos, que são fase 1, 2 e 3, né? Tem os fase 4, que são pós-lançamento, mas, em geral, os fase 1 e 2, eles são para testar, para entender a toxicidade e grupos muito pequenos, controlados, né? Isso é muito importante. Eu até essa semana estava lendo um livro sobre o sistema de saúde americano, né, como é que ele se desenhou, e ele conta uma história. Então, ao redor da história do desenvolvimento dos últimos 100, 150 anos dos tratamentos, da farmacologia, nós tivemos diversos casos de, vamos dizer assim, uma empolgação com terapias promissoras, e o mundo teve que voltar atrás, depois de descobrir. Então, a gente cada vez mais está aprendendo. Eu acho que dificilmente a gente vê hoje tratamentos que saíram sendo tirados do mercado. Eu acho que o último há quase 10, 15 anos que a gente viu que foi removido do mercado, ou foi redesenhado, que foi os inibidores de COX-2. Mas no passado, essa empolgação tirou problemas. Exemplo, talidomida. Então, talidomida foi uma coisa que foi usada até se entender, até fazerem estudos mais longos, e que se criou a geração da talidomida, que se fala na década de 50. Então, às vezes, existe uma empolgação de querer que o tratamento vai sair logo, mas não adianta nada dar uma empolgação e depois de 1 ano, 2 anos, ver que um possível tratamento curou a pandemia e vai criar uma outra geração de talidomida. Não que isso vá acontecer, mas a gente tem que ser muito cauteloso com isso, né? Então, o que eu fiz aqui, até para fomentar essa discussão? Todo dia existem todos os estudos clínicos que estão em desenvolvimento, a maioria deles são registrados numa plataforma chamada clinicaltrials.gov, que é a plataforma do governo americano. Existem outros estudos sendo registrados, tem bastante estudos registrados na plataforma do governo chinês. Eu não estou usando esses, muitos deles são concomitantes, mas eu estou focando no clinicaltrials.gov. Então, e cada dia que até a minha análise está um pouco, eu atualizei ela hoje de manhã, mas ela muda muito rápido, então, as conclusões, né? Então, ontem tinham 610, hoje tinham 650 testes
em desenvolvimento. Semana passada eram 410, há 2 semanas atrás eram 210. Então, assim, a taxa de estudos sendo colocados tem aumentado cada vez mais, né? Então, fazendo um filtro, a gente vê que tem atualmente mais ou menos uns 570 estudos que estão em andamento e de alguma maneira, já um pouco mais estabelecidos, né? A maioria deles é intervencional, então quase uns 420 estudos são intervencionais, e mais ou menos 20, que é uns 75% desses estudos, e uns 25% são observacionais. Então, principalmente observacionais de pacientes tentando entender o caminho da doença e até mesmo a utilização de longo prazo para tentar ver efeitos de segurança, principalmente da cloroquina e esses observacionais. Eu vou tentar focar mais aqui nos intervencionais, que são os estudos que, principalmente, para trazer essas novas moléculas. Quando a gente vê os intervencionais, como é que está nas fases de tratamento? Ou seja, tá muitos estudos na fase 3, perto de lançar ou não, né? Então, mais ou menos 20% desses estudos intervencionais, esses 420, são 85 estudos, são fase 3. Quase 30, se a gente pegar fase 3 e o que a gente chama de fase 3, fase 2 concomitantes, né? Em fase 2 são outros 27%, mais ou menos 110 estudos. E fase 1 e outros estudos, a gente vai ver mais ou menos uns 10, 12%. Então, a parte boa é que existem bastantes estudos que já estão mais avançados. Significa que a gente vai ter uma droga amanhã? Provavelmente não. Significa que a gente vai ter uma droga daqui a 5 anos? Provavelmente não também. Então, a perspectiva de um estudo... Óbvio, é difícil de prever quando que isso vai ser aprovado. Vamos dizer que um estudo fase 3 hoje é aprovado semana que vem. Em geral, depois da aprovação do estudo fase 3, você tem um certo tempo aí para a droga ser aprovada no mercado. Geralmente é aprovado primeiro pelo FDA nos Estados Unidos. Vamos falar que um fase 3 demoraria, não sei, 2 anos para chegar ao mercado. Desde que ele começa, assim, vamos dizer que uma doença aguda que é de curta duração. É difícil de falar, porque a partir do momento que o tratamento demonstra eficácia e segurança, óbvio que todas as agências vão correr para aprovar. Então, se eu falar que na taxa média, 1 ano depois da publicação do resultado dele aprovado, pode ser que em 1 mês ele seja aprovado, que todas as agências vão correr. Não tem como falar, é difícil de estimar. Mas, certamente, caso tenha alguns estudos que vão ter publicações nas próximas semanas, alguns estudos importantes, é difícil dar um chutão, mas pode ser, certamente, antiético da nossa parte, como pesquisador, criar qualquer tipo de expectativa, porque tudo que a gente fala vira headline. Então, assim, se eu falar aqui que daqui a 3 meses vai ter uma droga e não tiver, vão ligar para mim e falar, pô, André, cadê a droga que você falou? Então, assim, existe sim uma perspectiva de que talvez, dependendo de como os estudos forem, dependendo de como as agências, qual a velocidade que elas vão aprovar, pode ser que, caso uma molécula funcione, e não tem como falar que a molécula funciona, porque não dá para saber se elas vão funcionar, mesmo sendo muito promissoras, pode ser que, por exemplo, um antirretroviral seja aprovado nos próximos 6 meses. Foi aprovado. Tem todo o trabalho de logística, tem todo um trabalho de o fabricante conseguir colocar isso no supply mundial. Então, também não é tão simples assim. Quando a gente olha quais as moléculas que estão mais em estudo, de maneira, se pegar todos os estudos, obviamente a cloroquina é a que mais está em estudo. Então, 20% dos estudos clínicos hoje são de hidroxicloroquina, com cloroquina e hidroxicloroquina, com ou sem azitromicina ou com outras drogas, né? Depois, antivirais, mais ou menos tem uns 45 estudos, dá uns 10%. E como o professor Rodrigo falou, esses inibidores de interleucina, que tem atualmente 29 estudos, são mais ou menos uns 5%. Se a gente filtra os estudos, vamos assim, só os fase 2, 3 e só intervencionais, vai dar mais ou menos uns 300 estudos. Quando a gente olha a cloroquina, dos mais ou menos 110 estudos de cloroquina, tem 38, que dá uns 35% em fase 3, mais ou menos uns 14 em fase 2 e fase 3, e mais ou menos uns 30 em fase 2. Por que a cloroquina tende a ter mais estudos de fase 3? Porque ela já tem aprovação no mercado. Então, a cloroquina ela já passou, mesmo que muito antiga, não nos mesmos padrões que hoje os estudos de segurança têm, né? Ela já passou de alguma forma por algum tipo de estudo. Então, a cloroquina não é que pesquisadores querem pesquisar mais ou que a cloroquina é melhor ou pior que outro tratamento.
É que é mais fácil para a cloroquina entrar na fase 3. Mas o que é interessante é ver que dos antirretrovirais, e obviamente tem antirretrovirais que não que são novos, e tem antirretrovirais que estão sendo, a gente chama de repurpose, que você pegar e tentar ir para uma nova indicação, o ritonavir, por exemplo. Mais ou menos 40% dos estudos são fase 3. Então, isso é importante, porque quando a gente fala de o que está em tratamento, eu acho que tem 3 caminhos aqui. E aí, de novo, eu não sou médico, então eu sou engenheiro e economista, então tentar colocar um pouco de lógica na coisa. Você previne o vírus o paciente ser contaminado, que geralmente são as vacinas e os soros, os antibodies, os anticorpos, ou você previne o vírus de multiplicar no corpo, né? Então, que são antirretrovirais, ou você trata os sintomas, que é principalmente essa tempestade de citocinas, né? Então, quando a gente fala de prevenir entrar, esse é complicado, que são as vacinas. Tem mais ou menos 80 vacinas bem estabelecidas, esse número pode mudar, mas com base na Organização Mundial do Comércio, então, a Organização Mundial da Saúde, né, o WHO, e só 6 em estágios clínicos, ou seja, está tudo pré-clínico. Então, existe sim essa sensação de que as vacinas vão demorar pelo menos 1 ano e meio, pode ser que sejam 2. Isso causa, sim, uma sensação de que será que já tem que esperar 2 anos para isso acontecer? Às vezes, muita gente fala alguns cenários mais nessa linha. Eu, particularmente, como pesquisador, lógico que as vacinas são a melhor alternativa. Elas são. O que você pode fazer nesse meio tempo para conter um pouco a pandemia? E lá na frente, não é porque as pessoas são vacinadas, obviamente as vacinas tendem a ter coberturas taxas de proteção muito altas, mas a gente está entendendo o vírus ainda. Teve até um estudo falando que dos coronavírus antigos, aí professor, você me corrige, professor Soares, você me corrige se eu estiver errado, que de alguns coronavírus que causam gripe, não a SARS e a MERS, o tempo de proteção é 2, 3 anos. Depois, com as mutações, o paciente acaba não ficando protegido da imunização de cura, né? Então, a gente tem que entender as vacinas de longo prazo também. Por quanto tempo ela vai proteger a gente? E, obviamente, que nem todo mundo vai ser vacinado. Não é tão simples. O mundo é muito diverso. Então, os antirretrovirais têm um papel bastante importante. Assim como a influenza. Assim como os tratamentos principalmente da interleucina, tem um papel importante dos pacientes que estão hospitalizados, como é que você salva esse paciente, né? Quando a gente olha quais são, vou falar um pouco das principais moléculas, mas assim, é difícil falar qual que vai ir melhor ou qual que não vai melhor, porque vai depender muito de como elas funcionam, né? Então, dos antirretrovirais, o que mais tem estudo é a combinação de lopinavir e ritonavir, e ter mais estudos não significa que é melhor, significa que tem mais centros colocando estudos independentes, e um estudo pode ser muito maior do que todos os estudos. O segundo que tem, o lopinavir e ritonavir é uma molécula que já é usada em HIV, já é aprovada, é bem conhecida. O segundo que mais tem é uma molécula que chama remdesivir, que é uma molécula em pesquisa, ela foi testada para ebola antes, parece que ela teve em estágios pré-clínicos uma eficácia em SARS e MERS, que são coronavírus também, né? Mas também o remdesivir está bastante avançado. Tem uma molécula que chama favipiravir, que é uma molécula que tem no Japão, usada para influenza também, e alguns outros. Tem o zeltanavir, tem algum ribavigirina, tem pouca coisa, né? Quando a gente vai para os inibidores de interleucina, como o professor falou, que são anticorpos monoclonais, então são mais ou menos 25 estudos, são bastante estudos, para falar a verdade. A maioria deles em fase 2 ou fase 2 e 3, avançados, né? Então, o tocilizumab tem mais ou menos 15 estudos, tem bastante, é uma molécula que já é bastante estabelecida em artrite reumatoide, né? O sarilumab, que é uma molécula um pouco mais nova, então tem mais ou menos 6 estudos. E também tem alguns inibidores de tiroquinase, né? Principalmente os JAKs, que eles entendem, que eles então, existe uma hipótese que os inibidores da JAK, provavelmente os seletivos de AAV1, né, tem um papel, né? Então, tem o baricitinib, que tem mais ou menos 5 estudos. O baricitinib é um produto bastante novo para artrite reumatoide. 2 outros produtos de oncologia, o ruxolitinib, mais ou menos uns 4 estudos. E aí outros em menor escala, assim. Mas, assim, eu acho que qual é o grande ponto aqui? A maioria dos estudos clínicos que são registrados aqui, em sua maioria, são randomizados.
mas não necessariamente são randomizados contra placebo. É difícil de entender. Eu estou trabalhando nisso, se eu consigo separar, e depois eu mando para você, Raquel, para comparar com o que já foi feito, né? Mas acho que o grande ponto é que existem 3 estratégias muito claras, tá, de tratamento. Uma que é a antes, que é a vacina, que vai demorar um pouco mais por conta de como ela é definida, e principalmente no termo de segurança. A gente não pode sair vacinando na empolgação. Vacina então, é um imunobiológico, é muito complexo. Então, tem que sim fazer estudo, tem que entender. Existe uma estratégia curta de conter a infecção de antirretrovirais. A ciência é muito bem... a ciência conhece muitos antirretrovirais. A própria HIV fez uma escalada da ciência nas antirretrovirais, no mecanismo. Mas também, eu acho que a gente entende muito bem como é que a doença está funcionando já. E propor esses tratamentos, principalmente de interleucina ou de JAK inhibitor. Então, acho que a mensagem para terminar aqui no Instagram, acho que a principal mensagem aqui é que tem muita gente trabalhando ao mesmo tempo. Tem muita indústria, uma farmacêutica, governo, instituições privadas trabalhando. Eu sou um cara otimista por definição, assim, né? Mas eu acho que a minha visão de como, pelo número de ensaios clínicos, pelas moléculas que estão sendo testadas, eu acho que é uma questão de tempo, de a gente ter, principalmente entre os antirretrovirais e os medicamentos que tratam essa tempestade de citocinas. Por que isso é importante? Porque você faz o paciente ficar menos tempo no hospital. E menos tempo no hospital diminui a capacidade instalada, a ocupação do hospital. Então, em vez de você ter um paciente grave de 2 a 3 semanas, a partir do momento que você entra com um antirretroviral aprovado, obviamente, e com tratamento da citocina, esse cara pode ficar 1 semana, 4 dias internado. Então, tecnicamente, você triplica o número de ventiladores, você duplica o número de ventiladores, você duplica o número de leitos. Então, eu acho que enquanto as vacinas não chegam, tanto os antirretrovirais quanto... E também tem diversos outros mecanismos, que eu estou falando só dos principais, também não quero priorizar só alguns tipos, mas esses são os que mais são precisados. Eles vão ter um papel muito importante, principalmente nos próximos 12, 18 meses, até que a gente tenha uma vacina segura, e eles vão continuar tendo o seu papel, porque a gente não garante que todo mundo vai ser vacinado, e também pessoas vão acabar sendo ainda contraindo o coronavírus, assim como é com a influenza. A gente tem vacina de influenza, a taxa de vacinação é alta em alguns países, é baixa em alguns países. Então, assim, acho que cada pedacinho tem seu papel. Isso aí. Vamos abrir para perguntas aí. Muito bem, André. Parabéns aí pela explanação. Eu só queria fazer um comentário rápido e perguntar a vocês, porque o grande problema desse vírus é a capacidade que ele tem de transmissão, né, de infectar outras pessoas rapidamente, né, e a grande capacidade de adoecer e hospitalizar, né? Só que a gente sabe que 90% da população ela não se interna, ela tem uma forma leve, e a maioria desses ensaios clínicos, do que tem de evidência agora, pelo que você colocou, André, é na tentativa de reduzir o tempo de hospitalização, reduzir a gravidade da doença. E aí a minha pergunta é: será que a gente vai ter um tratamento nesse sentido até o final do ano ou no início do ano que vem? Porque essa é a grande questão, porque todas as viroses que tem, elas internam, elas matam, dependendo do grupo de risco, mas ela sobrecarrega o sistema de saúde de uma forma que talvez um tratamento não para curar, mas para retirar o doente ou evitar que ele interne, seria uma alternativa importante. Ao que parece, o que tem mais evidências são os tratamentos não farmacológicos, né? Que é isolamento, testar a população em massa para rastrear, monitorar os infectados e os seus, né, as pessoas que convivem com elas e separar esse grupo, né? Parece que será que isso mas só que isso tem um custo financeiro muito alto, econômico muito alto, e a gente tem
essa balança. O que vocês acham, assim, rapidamente, 1 minuto para cada um? Valderílio. Olha, está me escutando bem? Está me escutando bem? Bom, eu acredito que, claro, o mais rápido seria você disponibilizar e fazer estudo com uma molécula já existente, né? A gente ter uma coisa muito nova, nós vamos ter que avaliar a farmacocinética e ainda é mais complicado. Então, eu acredito muito que os estudos com as drogas, moléculas que já estão aí no mercado, que já são conhecidas, eles, se der certo, eles vão ser os estudos mais rápidos, que a gente vai ter uma resposta mais rápida no aspecto terapêutico. É claro que isso é um bom momento para as agências reguladoras, né? É uma coisa que vem sendo discutida há muito tempo já, que é de integrar estudos de fase 2 com estudos de fase 3. Ou seja, os estudos de doseamento já integrados com os estudos pivotais, né? No caso, isso diminui sensivelmente o custo com ensaios clínicos, seria um mix dessas duas coisas, preservando somente os estudos de fase 1, que são os estudos de farmacocinética. Então, eu acredito que, claro, para muitas dessas drogas, como é o caso da cloroquina, talvez a dose que a gente esteja usando, normalmente para lúpus e para artrite reumatoide, não seja a dose ideal para a Covid-19. Talvez a gente tenha que usar uma dose muito maior e talvez essa dose muito maior possa ser deletéria, possa ter mais efeitos adversos, entende? Porque uma coisa é você usar na dose que está preconizada para uma doença autoimune, outra coisa é usar numa dose para uma replicação viral, que a gente simplesmente não sabe qual é a dose adequada dessas moléculas. Mas eu acredito muito na possibilidade de ter uma resposta rápida com moléculas já existentes, se essa resposta vier rápida. E talvez um passo um pouco mais lento com moléculas absolutamente novas no tratamento para o Covid-19. Raquel. Bom, eu acho que eu concordo plenamente com o Lindenberg. O que a gente sabe hoje que funciona são as medidas não farmacológicas. Como pesquisadora, como médica, reumatologista, como brasileira, eu gostaria muito que a gente tivesse logo um medicamento que funcionasse, mas eu tô vivendo uma situação que eu estou muito preocupada, porque apesar do que o André falou, desses 600, 700 estudos que estão em andamento, me preocupa muito a qualidade desses estudos, e a qualidade está diretamente relacionada, inversamente relacionada com a incerteza, né? E eu não sei, eu acho que me preocupa muito, porque eu acho que se a gente tivesse um bom estudo, por exemplo, com a cloroquina, com 1.000 participantes, 500 em cada lado, cada braço, né, comparado com o placebo, a gente já teria uma resposta porque a gente quer hoje, né? Com desfechos adequados, a gente já teria essa resposta. Então, a gente está gastando dinheiro com cloroquina, com estudos em cloroquina, sendo que a gente poderia estar desenvolvendo outras moléculas, outras coisas. Então, acho que a gente tem que parar para pensar nisso também, né? Essa overprodução de ensaios clínicos ruins não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, eu não estou muito esperançosa do que a gente tem hoje, por conta dos estudos que eu sei hoje. Mas eu gostaria de ter mais esperança que até o final do ano a gente tenha alguma coisa. Mas com os dados que a gente tem hoje, não estou conseguindo enxergar alguma coisa ainda. Quer complementar, André? Gúbio, você tem muitas perguntas, viu? Eu mandei a maioria delas aí para o grupo de WhatsApp para ficar mais fácil. Certo. Serei breve. Eu gostaria que você lesse depois, a própria pergunta que está aí no WhatsApp e respondesse. André, conclua. Três coisas. A primeira que você falou sobre a possibilidade de um tratamento de que não só reduz a hospitalização, eu acho que são, se a gente separar... Assim, só para clarear a pergunta, desses ensaios clínicos aí que você colocou, 600 e alguma coisa, quais são as linhas de investigação no sentido de para reduzir a hospitalização, para diminuir o tempo de internação? Se você pudesse dar um panorama. Sim, isso que eu ia falar. Então, assim, as duas principais linhas de investigação que não são vacinas, né? As duas principais estão mais avançadas e têm mais volume, né? Que é os antirretrovirais e os medicamentos principalmente autoimunes. Primeira coisa, a parte dos autoimunes,
os inibidores de interleucina e os inibidores da JAK, eles principalmente vão reduzir o tempo de hospitalização, porque eles são basicamente, eles não têm atuação contra o vírus, ou ninguém conseguiu mostrar uma atuação direta contra o vírus. Basicamente, eles fazem o processo, principalmente inflamatório, dos pacientes graves, dos graves e muito graves, né? Principalmente os que estão internados, serem reduzidos, o tempo ou mesmo a cura, né? Isso é bastante importante porque você reduz o número de leitos, né? Você reduz o tempo de hospitalização. Como o Valderin falou, a maioria desses estudos são com moléculas já existentes, se não quase toda a maioria. Alguns com moléculas mais estabelecidas, com 5, 8 anos já dentro com aprovação regulatória, algumas com moléculas mais novas, 1, 2 anos. Mas todas essas moléculas, e o mecanismo de ação, ele é mais ou menos similar ao mecanismo de ação que é esperado de um paciente com uma doença autoimune, né? Que é basicamente você trabalhar, reduzir vamos dizer assim, um ataque exacerbado do corpo. Os antirretrovirais, não necessariamente eles trabalham só em redução de tempo de hospitalização. O antirretroviral, ele pode evitar a internação. O antirretroviral, de novo, para evitar, que nem foi com a cloroquina. Quando falaram no Brasil, não tinha que ter prescrição na farmácia, né? Foram lá, compraram tudo, o cara de efeito inflamatório ficou sem cloroquina. Antirretroviral não é preventivo. Não é vacina que você toma e aí você não pega a doença. Basicamente, a partir do momento que você contraiu, existe uma janela onde você toma, principalmente como são os antirretrovirais, os antivirais de influenza, de H1N1. Então, assim, você toma nos primeiros dias. E aí você pode sim reduzir, nem ter internação, mas também os estudos dos antivirais, eles também estão muito porque você tem um viral load muito alto no paciente, principalmente no paciente que está ficando grave, você pode evitar que um paciente que só teve uma internação por uma pneumonia, você para um pouco também a evolução da doença. Então, você pode também diminuir os antivirais, eles vão fazer os dois. Eles ajudam a reduzir o número de internações, como diminuir o tempo de internação e também diminuir o tempo, o número de pacientes que vão para UTI ou que vão precisar de respiradores externos, né? Então, assim, esse é o principal ponto. Quanto à qualidade dos estudos, é um ponto, acho que muito legal, Raquel. Porque, assim, eu estou avaliando de uma maneira mais quantitativa, assim. Obviamente, eu não estou compartilhando com todos os detalhes. Existem muitos estudos, assim, principalmente volume, que são estudos que... são estudos que, assim, todos... Eu não acho que seja oportunista. Eu acho que todo centro está tentando salvar vidas. Eu acho que ninguém está sendo... a gente não deve usar essa palavra. Mas uma coisa é você começar a tentar propor estudos. E eu não vou falar que o A e B é melhor, mas de uma maneira... às vezes, 2, 3 dias a mais escrevendo protocolo, cria um estudo muito melhor. E vamos dizer assim, mudaria muito pouca coisa dentro do estudo, né? Então, assim, a preocupação com a qualidade dos estudos, porque depois faz um monte de estudos que tem um monte de bias, um monte de gap, a hora que vai ser aprovado, não é aprovado. Aí você gastou 6 meses no estudo e não é aprovado, tem que fazer de novo, ou atrasar mais ainda, né? Então, assim, esse é um ponto muito importante. E acho que para finalizar, em termos de tempo, é muito difícil falar, é muito difícil. O que eu sinto por que os inibidores, principalmente os de interleucina, mais os de interleucina que estão um pouco mais avançados, eu acho que já começa a ter muito uso compassionado. Que se conhece o tratamento e você faz uso compassionado, que não é um teste clínico, que é uma alternativa interessante. Principalmente aqui. Os antirretrovirais, existe a possibilidade de algum antirretroviral ser aprovado esse ano. Existe? Existe. É alta? Não dá para saber, porque pode ser que o mais promissor de todos, no fase 3, mostre que os resultados não são estatisticamente significativos. E nenhum deles publicou algum estudo. Não tem nenhum estudo publicado que seja dos estudos dos grandes. Existem, e acho que o principal perigo agora de estudos, que eu acho, é começar a ter muita publicação de uso compassionado de dados por parte das pessoas que não são investigadores. Então, assim, é o cara do hospital que faz uma live falando assim, meus pacientes estão usando cloroquina ou usando tratamento tal, todos melhoraram.
Mas nada garante que todos os pacientes não foram graves, nada garante que eles tiveram um tratamento diferente, nada garante que só o seu hospital tem um protocolo diferente e melhor. Não dá para tirar conclusões de estudos clínicos, moléculas, com N igual a 1 de um hospital. É complicado, porque é uma população de uma cidade, de um tipo de vírus, com um tipo de tratamento. É muito complexo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de compartilhar resultados de estudos que vêm de jornal. Assim. Porque a gente causa falsas expectativas em pessoas que não conhecem ciência. Que é uma pessoa que tem menos instrução, que não conhece ciência, ela pode receber notícias que vão... a própria cloroquina. Agora está com retenção de prescrição, mas quanto de cloroquina não está no mercado? E quem garante que não vai criar um mercado? Eu sei que é meio Armagedon isso, mas quem garante que não começa a criar um mercado negro de cloroquina no Brasil, das que estão lá, e pessoas sem instrução tomem e se intoxiquem com cloroquina? Muito bom, André. Retroviral, que ouviu falar que o antiviral está lá, ou mesmo aquele o medicamento antiparasitário, esqueci o nome lá. Ivermectina. Então, as pessoas, tem muita gente sem instrução. Meio por cento do Brasil é especialista em saúde. É perigoso. E aí, às vezes eu abro meu Instagram, meu Facebook, eu fico chocado. Assim, peraí, você não pode falar. As pessoas sem instrução, elas vão tomar os medicamentos. O medicamento pode causar reação adversa. E aí aquela coisa, vou dar um exemplo esdrúxulo. O cara toma medicamento preventivo sem saber, hospitaliza porque tomou errado, bate no hospital, que está lotado de gente lotado de gente com coronavírus, contrai coronavírus e ocupa um leito, que não era para ter ocupado. Bem, muito obrigado, André. A gente está chegando já a 1h16 da live, né? A gente vai responder agora algumas perguntas. Várias pessoas fizeram perguntas aqui muito interessantes. Algumas delas eu acredito que já foi respondida, mas tem algumas que não. Eu gostaria de começar com o Gúbio. Gúbio, você escolha aí 2 ou 3 perguntas dessas. Dá para fazer um resumo aqui. Então... Essa teoria da conspiração que foi lançada aí pelo governo americano, que a China deixou vazar, isso é uma coisa política do governo americano contra a China. Isso é irreal. O vírus não foi manipulado em laboratório, não houve esse escape. A ciência está mostrando que já tem uma cidade que já tinha um vírus circulando. Isso é uma teoria da conspiração do governo americano para afundar a China. Isso por um lado. O vírus prefere, aqui tem uma pergunta, o vírus prefere células que ele já conhece no passado. Conhece aonde? No animal que deu origem, o morcego, o pangolim. Então, o vírus vai buscar receptores na minha célula que ele já tem uma intimidade. O que é que o vírus SARS e o MERS, que surgiu o MERS, fez? Ele adaptou uma proteína da sua superfície ao meu receptor, porque ele reconheceu que o receptor do animal era muito parecido à minha célula e ele precisava modificar a sua estrutura proteica e ele fez isso, a mutação. Respondendo à pergunta. Quanto aos estudos que o André falou, é ótimo, porque é o seguinte, eu acredito muito nos antivirais para evitar que o indivíduo vá para o hospital ficar internado lá grave. Você tem inibidor de protease, você tem inibidor da enzima que trabalha em cima do RNA. Então, esses antivirais conhecidos e produzidos contra o HIV podem ser úteis, mas tem que ser testado com maior eficiência. Existe já no mercado antivirais muito bons para o HIV, que funcionaram no passado, depois o HIV sofreu mutações e aí deixaram de ser usado. Mas esses medicamentos podem ser usados porque já estão aprovados. Um antiparasitário que tem o nome de uma cantora brasileira, que eu não vou citar, foi aprovado nos Estados Unidos no passado para ser usado contra a influenza em tratamento de criança com influenza B e funcionou. Aí o pobre ministro de Ciência e Tecnologia que foi demitido ontem, ele falou sobre essa medicação e essa medicação foi aprovada pela FDA nos Estados Unidos contra a influenza tipo B e funcionou em crianças e teve bons resultados. O trabalho estava muito bem publicado. Então, essas medicações existem, podem ser testadas. Agora, sob um controle mais rígido. Eu acredito muito nos antivirais. Os pneumologistas têm essa medicação que o doutor Valderílio falou, os inibidores.
tem que entender assim, o cara grave, ele tem uma cascata de processo inflamatório. Você tem que inibir essa cascata. De alguma maneira, o médico tem que inibir com as medicações existentes, usando um antibiótico. Porque é isso que vai salvar o paciente, não é combater o vírus mais aí, porque o vírus já está instalado, ele está fazendo a festa dele. É a cascata de resposta imune, inflamatória, que tem que ser inibida. Existe tratamento para isso, o pneumologista conhece, mais do que eu, essas medicações. Minha opinião é essa. Agradeço. Ok. Tem uma pergunta aqui, Raquel já respondeu algumas aqui no bate-papo aqui do Zoom, mas tem uma pergunta aqui que uma das participantes colocou, que é: temos estudos de coalizão aprovados pelo CEP e CONEP sem placebo. Entendemos que estamos vivendo uma pandemia. Então, assim, não ter um grupo de comparação com placebo, dá para se tirar conclusões porque foram aprovados esses estudos, Valderílio e Raquel, né? E se eles têm, evidentemente, se eles vão dar alguma informação para a tomada de decisão em saúde adequada, inclusive para um médico que está ali, ele tem que fazer alguma coisa para aquele paciente, né? Ele tem que usar as armas terapêuticas que ele dispõe naquele momento. A outra pergunta que eu faço é: se olha muito para a eficácia, mas muito pouco para a segurança, né? Esses medicamentos, eles têm uma série de interações medicamentosas importantes. Salvo engano, a azitromicina é uma droga que é inibidor enzimático, né, que tem potencial de causar dano, inclusive arritmia. Eu não sei se vocês lembram, mas existia no Brasil 2 antialérgicos que foram retirados do mercado no mundo porque tinham associações com antibióticos, inibidores enzimáticos, que potencializavam o efeito dele e dava arritmia cardíaca e matava os pacientes, né? Então, os ensaios clínicos que são feitos, se fala muito eficácia, mas a primeira prova é que ele não cause dano, né? Então, você tem uma doença que é altamente prevalente e que você está fazendo um teste, digamos assim, sem a certeza de que aquilo ali pode até funcionar, mas ele pode matar mais do que a própria doença que a gente está tratando. Aí eu queria que vocês comentassem um pouco com relação à segurança, né? Já que tem a maioria dos medicamentos que estão em curso aí são medicamentos conhecidos, inclusive o perfil de segurança deles. Eu queria comentar rapidamente, Lindenberg, está me escutando bem? Então, a primeira questão que eu acho é a seguinte: numa situação, nós estamos vivendo uma situação de exceção. Claro que as melhores evidências de tratamento, elas são nível 1, são de ensaios que vêm de ensaios clínicos randomizados, né? Os ensaios clínicos, basicamente, duplo cego, cegados, etc. Mas, em virtude da situação de exceção, eu acredito que há sim a possibilidade, há espaço para experimentos não controlados. Tá? Isso aconteceu outras vezes na história da humanidade com outras doenças. A adição do placebo é relativamente recente dentro da história da medicina. Tá? E, claro que, se isso pudesse ser feito, eu estou de acordo com a Raquel, mas nós não temos uma terapia, então, eficaz, uma terapia que diga, não é nem questão de segurança agora, é uma terapia que seja eficaz. Né? Então, eu acho que a ciência ela também se adapta num contexto, preservando as suas bases, né? Porque o experimento controlado ele tem os seus limites. Ele vai fornecer informações, mas elas não vão, do ponto de vista científico, não vão ser tão válidas, mas elas são um passo adicional para que a gente possa continuar, então, com outros estudos. Em relação à questão de segurança, eu vejo que a segurança que a gente sabe dessas drogas são nas dosagens que nós utilizamos. Aí eu volto naquela questão. Será que a dosagem que nós estamos utilizando, por exemplo, hidroxicloroquina 400 miligramas, é a dosagem para tratar Covid-19? Eu acho que talvez não seja, mas a gente utiliza, porque é essa base que a gente tem. Fazer uma dose mais alta no início e depois continuar com 400 miligramas. Bem, se for dentro dessa dosagem, a droga ela tem todo um perfil de segurança já esclarecido há 40 anos. Tá? E a gente já sabe onde que tem que evitar e em qual contexto. Então, aí volta a questão. Será? Aí tem aquela questão da integração do estudo de fase 2 e 3, quando nós podíamos estar usando também doseamentos diferentes dessas mesmas medicações,
uma vez que elas talvez, muitas delas, mostraram algum grau de eficácia in vitro, né? São essas as que estão sendo testadas agora. Até eu esqueci de comentar, eu vi ainda ontem uma notícia sobre o Ridaura, que são sais de ouro, sendo utilizados com uma proposta de utilização para tratamento da Covid-19. Tá? Eu não sei, eu busquei algumas informações, não é informação, é uma informação que estava, inclusive, num site de evidências médicas, mas que também não tem estudo. Então, a gente começa também a rever algumas coisas, né, velhas, conhecidas, aí algumas drogas estão sendo desenterradas, né? A gente não sabe até onde vai essa questão de desenterrar moléculas que já estão no mercado. Eu vi uma pergunta ali, queria responder antes de colocar, que eu sei que o tempo... que uma pessoa perguntou ali sobre a questão do contato, além do contato através de gotículas oronasais, qual seria outro contato? O vírus é contagioso também por contato, né? Várias superfícies podem ficar com o vírus 3 a 5 dias, né? A gente vê lá no ferro um pouco mais, no cobre um pouco menos, no tecido pode ficar 3 dias, etc. E por contato, realmente. Então, o que está acontecendo é que muita gente está usando máscara e está relaxando nas outras situações, de lavagem de mãos, no uso do álcool em gel. Isso é uma coisa que a gente tem visto, nós estamos fazendo um trabalho com mais de 1.200 pessoas, 300 famílias em favelas aqui do município de Curitiba, e uma das coisas que nós colocamos é não relaxem nas outras medidas por causa do uso de máscaras, porque o vírus também é contagioso por contato, pela pele também. Tem? Bom, posso falar então? Olha, na verdade, assim, eu queria deixar claro que aqui nós estamos falando de ciência e das melhores evidências, né? E a gente tem que ver que a tomada de decisão é uma outra coisa, certo? A gente espera que a tomada de decisão em saúde, usar ou não usar, seja baseada, seja informada nas melhores evidências. A gente espera, mas elas não são a mesma coisa. A gente sabe que tem uma distância grande entre o resultado de um estudo e a aplicabilidade na prática, né? E a gente está vivendo isso, ou seja, a gente está num contexto que a gente não pode pegar exatamente o que tem de resultado no estudo e aplicar. A gente precisa avaliar o contexto, avaliar a pressa, avaliar a pressão, avaliar várias coisas, né? Então, a situação de emergência. Então, eu quero deixar claro que eu, pelo menos, aqui conversando, eu não sou contra o uso de qualquer medicamento numa situação de pandemia, situações controladas, de uma situação de urgência e que o paciente não tenha outra opção terapêutica. Certo? Esse é um contexto. Isso não é... Mas eu preciso deixar claro que, para tomar essa decisão, hoje, ninguém está baseado em evidência. Não existe uma evidência contundente para falar que a pessoa pode tomar inibidor de JAK, pode tomar ivermectina, não tem. Se quiser tomar, vai tomar num contexto que seja compassivo, que seja... Mas o paciente precisa saber que o que ele está tomando, né? Existe um risco que a gente não conhece. Tá? Acho que isso é importante. E segundo, sempre que existe a falta de uma intervenção que sabidamente funcione, que seja eficaz em determinada situação clínica, quando não existe essa situação, essa intervenção, há espaço para o ensaio clínico ético que use placebo. E eu sou extremamente rigorosa nesse sentido, porque eu não vejo motivo para não ter um placebo nesse caso. A não ser que seja por uma droga nova, um estudo fase 1, paciente saudável, estudo fase 2, que está vindo a segurança, né? Nós já passamos dessa fase para a cloroquina, entendeu? Então, não dá para você ter 5, 10 estudos registrados no Clinical Trials por dia que não tem o placebo. Para mim, isso não é inadmissível, entendeu? Okay. Em ciência é inadmissível. Porque a gente está expondo os pacientes desnecessariamente a isso, tá? E aí, nesse sentido, é ético, sim. Mas o paciente está morrendo, vai ter que entrar no ensaio clínico? Não. O ensaio clínico o paciente pode optar por não participar. Eu não quero participar, mas eu quero usar de modo compassivo a hidroxicloroquina. Posso? Use. Sem problema nenhum, né? E lembrando que um estudo desse, como o André falou, de relato de casos, séries de casos aí, demora o mesmo tempo a ser feito que ensaio clínico randomizado duplo cego bem feito. Então, assim, isso para mim a gente está fazendo um desfavor se a gente acaba estimulando esse tipo de estudo, né? Então, isso é uma coisa. Tomada de decisão é outra. Eu entendo que na falta desse estudo bem feito, a decisão tem que ser tomada. O que eu não gosto muito de ouvir é as pessoas tentarem justificar a tomada de decisão delas com estudos que não existem.
porque esse estudo que a gente quer, infelizmente, ainda não existe. Com certeza. Chegue logo. Com certeza. Muito bem. Só uma lembrança, no passado, aí nos Estados Unidos, quando se lançou a vacina contra a poliomielite, foi um desastre. Teve que tirar a vacina do mercado, porque a vacina continha, dentro da célula da vacina, tinha o vírus, e não se sabia disso. Quando fizeram a filtração para preparar a vacina, né, que se aplicou a vacina em uma população dos Estados Unidos, causou poliomielite em mais de 250 crianças. Então, se descobriu que a vacina continha o vírus vivo e estava causando a doença. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse vírus, porque ele é extremamente agressivo, é atuante na célula humana, porque ele sofreu uma mutação importante, e se fizer uma vacina sem testes, vai ser um desastre. E outra lembrança, para concluir, que o cientista americano falou, isso que estava tentando me lembrar o nome dele, é um dos maiores pesquisadores de coronavírus nos Estados Unidos, ele alerta, em 1917, nos Estados Unidos, quando surgiu a gripe nos Estados Unidos, que foi classificada como gripe espanhola, não se deu muita atenção. Em 1918, o vírus voltou com mais intensidade, se espalhou pelo mundo, matou mais de 50 milhões de pessoas. Esse vírus não vai desaparecer, esse vírus vai continuar circulando, nós vamos ter um prazo de 1 ano a 2 anos para tentar uma medicação, algo que funcione da próxima vez, porque ele vai voltar, ele não vai ficar circulando e desaparecer. Ok. Só para encerrar, André, vou passar a palavra já para você. Só para encerrar aqui, olha, eu queria falar com as pessoas que estão no Facebook, agora a gente tem aproximadamente 80 pessoas, e a todas as perguntas que vocês estão enviando aqui no grupo no bate-papo aqui do Facebook, a gente vai responder a todas, né? Tem algumas interessantes aqui, eu queria colocar para Gúbio, porque eu acho que está mais relacionada a você. Tem uma de uma mulher grávida de 19 anos, assintomática, se há risco do vírus passar para o bebê. E outra, também não menos importante, que é qual a opinião sobre a estratégia não farmacológica do Japão de uso do distanciamento social, não isolamento social, para pessoas fora do grupo de risco, para que a imunidade comunitária seja fortalecida. Gúbio, com você a palavra. Olha, os trabalhos que saíram com mulheres grávidas são muito poucos. Saíram 2 trabalhos, um na China, onde eles relatam que 11 mulheres grávidas contraíram o Covid-19, algumas delas fizeram tratamento antiviral, todas estão bem, pariram, não houve morte, não houve enforcamento das crianças, do cordão, etc., etc. 7 delas fizeram cesárea, acho que 4 tiveram partos normais, algumas tiveram pneumonia mais suave, mas foram algumas tratadas com antivirais, e as crianças nasceram perfeitas. Não existe nenhum documento, nenhuma pesquisa absolutamente evidenciando que o vírus consegue atravessar a barreira placentária e fazer malformações, como foi o caso do Zika vírus. Não existe nenhum trabalho científico que prove nada. O que existe é esses 2 trabalhos que saíram, eles mesmos dizem que é muito pequeno, mas eles mostram que essas mulheres continuaram com sua gravidez normal e tiveram seus bebês de forma normal. Isso também pode ser acompanhado no Brasil, né? Deve ter grupos acompanhando isso. A outra pergunta eu não me lembro. Não, é o isolamento. Eu acredito que é o isolamento. O vertical horizontal. A imunidade, que chamam imunidade essa, a gente não sabe. Olha, nós vamos publicar um trabalho com a médica. Eu não lhe garanto que esse vírus dê imunidade por muito tempo. A gente não sabe. Essa é a grande verdade. Se alguém disser que ele vai dar imunidade daqui a 1 ano, eu não posso contrair, eu não me arriscaria. Isso. E assim, nós estamos com um caso aí que, mais ou menos, a pessoa foi dado o diagnóstico, nós acompanhamos, fizemos 4 RT-PCR em tempos distintos para poder a pessoa ser liberada, né? E só no último agora, mais de 1 mês depois, é que a pessoa não tem carga viral no seu organismo, no aparelho respiratório. Já se publicou trabalho
em fezes, né? Em fezes, isso é muito importante. Foi aí que muitos indivíduos no hospital se contaminaram, eu digo os profissionais de saúde, com as fezes do paciente. Se sabe que esse vírus é eliminado também pelas fezes. Então, eu já trabalhei com alguns vírus respiratórios, por exemplo, bocavírus, eu encontrei em fezes de criança, de menor de 2 anos. E bocavírus foi uma infecção que foi descoberta em crianças até 5 anos, mais ou menos, mas eu encontrei em fezes. Então, existe relato já em fezes de Covid-19. Então, são estudos ainda que precisam ser controlados, né, financiados, para ver quanto tempo o indivíduo vai eliminar esse vírus através do seu organismo, né? Então, o que eu garanto é que mulheres grávidas, até agora, não existe nenhum relato de alteração morfológica nos trabalhos. A gente está encerrando a live, eu vou passar a palavra para cada um de vocês para fazer a consideração final e responder uma das perguntas mais importantes que eu acredito que Raquel já respondeu, mas eu quero reforçar, né? Diante desses tratamentos que tem aí, pelo que André, vai começar por André agora, né, temos 2 linhas. A hidroxicloroquina mais azitromicina é uma droga, né, comparada aos antirretrovirais ou outra, sei lá, os próprios medicamentos que você colocou aqui, né, da Cantora e o outro da ivermectina também, comparando esses tratamentos, qual vocês acham que é o mais promissor? Né? Porque temos um grupo de medicamentos que são os antivirais e temos um outro grupo que são medicamentos de suporte, né? Mais para combater o processo inflamatório. Né? Desses do processo inflamatório, qual é o que mais vocês acham que promete melhorar, né, ou ter resultados que sejam importantes do ponto de vista clínico? E dos antivirais, qual seria desses medicamentos? A gente está ouvindo falar de alguns agora, que estão na bola da vez. E aí, vocês, cada um, terminando a fala, se despede e a gente vai encerrar de volta aqui com a jornalista, tá bom? Começando por André, objetividade, André, agora. Ok. Primeiro, a hidroxicloroquina, o mecanismo que se propõe para ela, que ela funciona como coronavírus, não é um antiviral, mas seria similar ao que o antiviral faz, que ele inibia a replicação viral dentro da célula, né, de algum mecanismo. Tem um ponto importante que eu li em um dos estudos, é que o que a gente está estudando é porque é mais rápido, porque a gente precisa logo de uma pandemia, mas assim, nenhum antirretroviral foi desenvolvido especificamente para o coronavírus. Então, assim, pode ser que em 2, 3 anos se desenvolva um antirretroviral específico para coronavírus. Mas a gente tem que muito trabalhar com qual é a melhor opção no momento. Eu acho que é muito complexo. A cloroquina, ela politizou tanto que a gente perdeu a capacidade de emitir opinião sobre ela. Porque, assim, tem uma avalanche de estudos que você não consegue saber qual que é bom, qual que é ruim. Tem uma avalanche de pessoas publicando dados que são questionáveis. E tem pessoas publicando dados que são válidos. A gente está meio que... tanto barulho que eu não consigo tirar nenhuma conclusão com a cloroquina. Porque é tanto barulho ao redor, você não sabe o que é bom, o que é ruim, qual que é certo, qual que não é certo. Então, assim, eu acho que, em termos promissores, a minha percepção é que os antirretrovirais são, no curto prazo, são os mais promissores, porque eles são desenvolvidos para serem usados contra um vírus. É o mecanismo base dele. Mas isso não significa que um outro medicamento não possa aparecer, ter uma fase 3 e funcionar, com base no que a gente tem. Mas, assim, falar promissor não significa... É bem importante isso, né? Falar que é promissor não significa que vai funcionar, né? É só basicamente o que a gente acha... É uma promessa, né? É uma promessa que pode ser ajudar. Eu acho que é difícil falar sobre um específico, porque nenhum deles foi desenvolvido para o coronavírus. Existem alguns que são de espectro mais amplo, né? Que tiveram até resultados com outras cepas de coronavírus, SARS e MERS, mas é difícil, porque você fala... hoje eu vou falar que o que é mais promissor é o que teve notícia na segunda-feira, entendeu? Aí terça que vem, então você já tem uma notícia melhor. Eu acho que um negócio também que é importante, principalmente para os
inibidores de interleucina e JAK inhibitors, e tem a ver um pouco com aquela pergunta que a Arcângela fez aqui, sobre como é que vai ser a aprovação desses medicamentos, é que uso compassionado, isso é decisão do médico, por isso chama compassionado. Então, assim, é o médico lá na hora que tem que decidir. Isso não é um jogo de cartas, que o cara vai, eu quero usar esse ou aquele. Assim, é uma decisão do médico. E eu acho que é no regime de exceção, como o Dr. Vanessa falou. Então, o regime de exceção, a gente pode aprender com o regime de exceção. Geralmente, regime de exceção, a gente consegue mudar coisas que historicamente não eram discutidas, né? Então, por exemplo, pode ser que se crie um tipo de aprovação, como é nos Estados Unidos, você aprova em fase 2, depois você vai aprova com requerimentos de prova de estudo clínico fase 3 depois, né? E aí você vai ficar ou não, mas pelo menos que doenças raras você tem. Pode ser, mas eu não vi nada oficial que isso possa mudar. E despeça. Obrigado pela oportunidade, seguirei aqui em Nova York. E estou aberto por aí. Eu estou com essa base de dados, eu vou ver, talvez eu não publique a base de dados, né, porque é complexo, mas pelo menos que eu mande o material, alguma coisa, porque é muito, né, então talvez... Okay. Obrigado, André. Raquel, por favor, rapidamente. Bom, as pessoas sempre têm me perguntado a opinião sobre isso, e eu sempre respondo até de um jeito meio até, talvez, não esperado, que eu não gosto de dar opinião, eu gosto de mostrar os dados. Okay. Então, e nesse momento, eu não tenho dado absolutamente nenhum para falar que tem alguma droga promissora. Eu não gostaria de falar isso, mas é o que eu tenho para falar. E aí eu não me sinto confortável para escolher uma delas que seja promissora nesse momento. E eu acho que nesse sentido o Gúbio pode ser o que possa mais ajudar a gente aqui, porque tudo que a gente sabe até agora desses medicamentos está baseado em mecanismo de ação, in vitro ou alguma coisa mais experimental. Então, talvez ele possa nos dar uma luz, porque nos estudos clínicos eu ainda não encontrei essa luz. E eu gostaria muito de agradecer, Lindenberg, a participação mais uma vez aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado também. Gúbio. Quero agradecer também ao convite, né? Mas eu acredito muito nas drogas antivirais, né? É como o André falou, as drogas foram preparadas conhecendo o HIV, né? Se levou 40 anos, mais ou menos 50 anos. Então, se preparou muito inibidores de protease, inibidores da transcriptase reversa, né? Se sabe que o coronavírus ele tem uma proteína muito importante que é dependente de RNA, você pode ter um antirretroviral desse do mercado e testar, né, fazer um ensaio realmente clínico e não vai precisar de muito protocolo. Aí sim, eu também não quero falar sobre a cloroquina, porque se tornou assim uma coisa tão política que eu tenho até medo de emitir opinião. Não tenho opinião assim, eu não gostaria que usasse em mim cloroquina, de jeito, mesmo que eu esteja morrendo, me deixe morrer em paz sem cloroquina. Mas eu acredito muito nos antivirais, mesmo os que estão no mercado. E agradeço o convite e a participação com tanta gente talentosa e inteligente. Muito obrigado, Gúbio. Você é um cara parceiro aqui. Eu tenho orgulho de dizer que ele é farmacêutico. Eu estou fazendo uma puxada de brasa aqui. É um grande pesquisador. Parabéns aí pelas intervenções e para o nosso último convidado, Dr. Valderílio. Olha, primeiro eu gostaria de agradecer, então, o seu convite. Foi muito bacana. Eu queria dizer que a Sociedade Brasileira está com registro de pacientes com doenças reumáticas e Covid começando. A gente também vai ter evidências que são de observacionais, tá? A gente não pode ser tão, digamos assim, nós não podemos ser tão rígidos nessa questão, na questão de ter evidência só de ensaios clínicos randomizados. É isso que eu me referi. Não estou dizendo aqui que as melhores evidências não são ensaio clínico, elas são. Mas a gente vai ter evidência de várias áreas. A ciência não é construída só em cima de um determinado tipo de evidência, são várias juntas. Então, eu acredito muito, como o Dr. Gúbio, nos antirretrovirais, porque, em tese, são os medicamentos contra o vírus, contra a replicação do vírus, de alguma forma, né, atuando em cima de enzimas, etc. E, no caso do processo inflamatório, eu acredito muito nos inibidores de citocinas. Tá? A gente pode ter inibidores de citocinas tão específicos quanto o anti-L6, alguns resultados aí, pelo menos chamam-se anedóticos, né?
mas também moléculas pequenas que podem, em tese, também diminuir vários níveis de citocinas, porque essa tormenta está incluída em interferon, TNF-alfa, interleucina 6 e algumas outras citocinas que já têm sido muito bem descritas, então, na doença pulmonar grave, né? na síndrome da angústia respiratória associada à Covid-19. Então, fica a mensagem aqui, porque os doentes graves também, como a doutora Raquel colocou, né? Eu venho de hospital, eu sempre digo isso, né? E vi muitas situações difíceis de serem tomadas, e o médico ele tem que tomar a decisão de qualquer jeito, com evidência ou sem evidência. É evidente, que é o que você colocou, acho que a grande mensagem dessa live de hoje, né? Que, óbvio, se a gente tiver a evidência para aplicar na clínica, excelente, né? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que nos assiste agora no Facebook. A gente tem mais ou menos 73 pessoas que estão assistindo. Todos vocês, painelistas, estão sendo agraciados aqui com uma série de parabéns, né, pelas intervenções. Quero agradecer, assim, pessoalmente a cada um de vocês que se disponibilizaram num sábado, né? Já a gente vai tomar o vinho assistindo Paul McCartney e a live do Global Citizen. Eu não sei se vocês conhecem, mas hoje vai ter uma live poderosa com vários cantores, né, internacionais, que é para ajudar exatamente na pandemia e ajudar na aquisição de insumos para a saúde, sobretudo, e para a maioria da população no mundo. Eu quero agradecer também à jornalista, que é a doutora, que é doutora, hein? Ela está fazendo doutorado em comunicação e ciência, e pela a organização dessa live. Agradecer a todos os membros do INAF que aqui estão participando também da live, né? A diretoria, a equipe executiva. Agradecer a todos vocês que participaram até agora do Zoom. A gente estava com 135, agora estamos com 100 participantes aproximadamente. E dizer que sábado tem mais, né? A próxima live será o impacto econômico da Covid-19 no setor saúde, né? Vamos ter 2 convidados especiais, 3, assim como hoje, e a gente vai discutir um pouco do impacto econômico no sistema de saúde, né? Numa perspectiva, né, um pouco diferente. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Eu passo a palavra para o encerramento aqui da jornalista. Obrigado. E a gente vai manter gravado, ela vai dar algumas informações importantes para a gente encerrar. Bom, gente, finalizando o último boa noite da noite, chegamos ao fim de mais uma live, INAF com sucesso. Nós somamos no total mais de 250 pessoas assistindo, né, o nosso conteúdo, muito bom. Guardamos mais de 5 laudas de diversas perguntas, que não foram apenas sobre cloroquina, né? Foram diversas tecnologias, e vocês esclareceram muitas dúvidas que foram surgindo. Bom, eu lembro a todos que esse conteúdo continuará disponível em nossa página do Facebook, e subiremos a gravação deste webinar em nosso canal do YouTube, com divulgação nas nossas redes sociais. Agradeço à doutora Raquel Rieira pela presença, doutor Guilherme Soares, doutor Valderílio Azevedo e a André Balalai pelas falas brilhantes que proferiram essa noite de sábado, e representa o extenso estudo, né, que vocês têm produzido para contribuir ao controle dessa pandemia. Agradeço também à professora Lindenberg Assunção por ter mediado essa mesa e ajudar a esclarecer algumas das inúmeras dúvidas que a comunidade científica carrega quanto a potenciais tratamentos para a Covid-19. O INAF agradece a participação de todos que assistiram e mandaram perguntas, e daremos continuidade ao projeto, né, principalmente pelo alto engajamento de todos. Bom, eu encerro definitivamente. Obrigada a todos e boa noite. Obrigado. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.